moçada, começando mais um episódio do podcast do Hambúrguer Perfeito. Fui promovida, né, de co-host para host hoje, estou sozinha aqui de novo. Queria, antes de começar, agradecer os nossos parceiros, a linha da Seara Food Service, que tem muitas soluções para hamburguerias, restaurantes, e McCoy's, uma linha de picles sensacionais, tem de jalapeño, tem o picles de pepino tradicional, tem um com dill muito legal, e o de cebola roxa, que é o meu favorito. Mas, então, apresentados os nossos patrocinadores que viabilizam aqui esse rolê, vou apresentar meu convidado de hoje, que é inédito no universo das hamburguerias, Marcos Palácio. Marcos Palácio. Inédito mais ou menos, né? Que eu como bastante hambúrguer, eu adoro. Mas você nunca foi o personagem entrevistado aqui Não. em nenhum dos nossos vídeos e, até onde eu sei, em nenhum canal de hambúrguer. Você nunca... Não. Mas eu sou um seguidor do Hambúrguer Perfeito. É um seguimor. É um dos nossos seguimores. Fico lá babando, né? Quando vejo aqueles hambúrguer maravilhosos. E aí, você, além de gostar de comer hambúrguer, já fez uns testes, de vez em quando você tenta fazer em casa, já mandou pra gente, mas eu te chamei aqui porque eu quero, entre outras coisas aí que a gente vai falar do universo do hambúrguer, queria trocar um pouco de ideia com você sobre uma parada que é a sua especialidade. Você é radialista, locutor, apresentador, que mais? Roteirista. Produtor musical, roteirista. É porque o meu começo na minha cidade, comecei como radialista, né? Locutor da rádio lá em Minas Gerais. Mineiro como eu, Marquinhos. E aí, né, depois eu fui para Vitória, de Vitória, aí depois São Paulo, e eu tô aqui desde 2009. E por mais que e hoje eu trabalho na televisão também, né? Eu tenho os meus personagens como ator, né? Como criador ali do personagem Zezinho Gasolina, o Pegador, o Tony Bala de Prata. Também essa veia do humor, né? Que é um humor que eu sempre trilhei, né? A gente tá falando de trilha, sempre trilhei a publicidade, né? A produção de conteúdos, de áudio, sempre com humor, a propaganda. Então, sempre fazendo essa junção, né? De humor, criatividade. E aí eu nunca deixei de produzir, porque é uma paixão que eu tenho. Então, eu tenho ali à minha frente, tenho o meu quadro de humor nas rádios, mas eu também tenho esse lado da publicidade que eu atendo no meu estúdio, em diversas áreas, né? Então, antes da gente destrinchar tudo que a gente pode falar sobre trilhas sonoras para hamburguerias e como é que a gente pode usar essa produção aí, que é uma ferramenta muito, muito negligenciada, eu acho, ainda no mercado brasileiro, que é usar a trilha sonora a favor da experiência. Vamos fazer uma brincadeira que aí a galera já te conhece mais e entra no clima. Vamos lá. Se o Zezinho Gasolina chegar numa hamburgueria, o que você acha que ele vai querer pedir para comer e que música que tem que estar tocando? Aí o Zezinho que vai me contar. O Zezinho Gasolina é eu, personagem lá do programa do SBT, né, do Ratinho lá, playboy demais. Primeiramente, para pedir, eu gosto muito daquele hambúrguer do Pato Donald, né? É do Pato Donald? Aquele que tem um M amarelo. Do McDonald's. Aí eu fui lá, menino, só que aquele negócio, eles falam que pede pelo número. É pelo número? Eu gosto do número 4, é meu favorito. Não, eu pedi 10 de uma vez, me dá 10, já que é pelo número, né? Aí, então é isso. E se fosse o Zezinho Gasolina mesmo, eu ia querer uma música mais de rap metal, né? Essas bandas que tem a caveira. Uai, mas eu achei que o Zezinho gostava de sertanejo, Não, menino, isso aí eu tinha até sotaque nessa época mesmo. Eu falava tipo da roça. Hoje em dia você não fala mais? Hoje já moro naquelas casas que é pendurado uma em cima da outra, que tem apartamento, que entra no elevador para entrar em casa, não é aqueles negócios mais... Entendi. Então, eu pedi o sotaque, pedi todo o negócio, né? E aí hoje você gosta de comer McDonald's, e o que você gosta de ouvir, então, numa hambúrguer? Não, o Pato Donald eu não gosto mais não, porque depois eu conheci esses artesanal, né? Os artesanais. Esses ingleses, assim, parte que a gente faz aquele negócio, aí eu apaixonei, eu larguei do Pato Donald. Entendi. Né? Que eu cheguei lá, eu lembro, sabe o quê? Tudo começou o negócio do hambúrguer, né? Eu tinha vontade de comer hambúrguer, só que eu não tinha dinheiro, né? Humilde, chegando aqui no São Paulo, né? Com muita dificuldade e tal. Aí, a Amandinha, cheguei lá, a mulher mandou, uma mulher, você conhece ela, tal de, uma mulher que acho que ela mora aqui em São Paulo. Como é que é o nome dela? Dona Visa. Dona Visa? É, você conhece essa mulher? Não conheço, não. Nem conheço também, não. Ela mandou um cartãozinho pra mim, aí chegou lá em casa esse cartão.
Aí eu botei que tem no bolso. Aí eu fui no Pato Donald. Eu tinha trocado o macacão da roupa. Aí eu achei que eu tava com dinheiro, não tava. Aí, meu Deus, cheguei lá no Pato Donald, eu pedi um hambúrguer, né? Negócio do número, né? Aí ele falou assim, comigo, falou assim, deu tantos real. Aí eu enfiei a mão no bolso, não achei o dinheiro, não achei pra cá, não achei pra lá. Aí eu arranquei o cartãozinho daquela mulher, da dona Visa, ele puxou da minha mão, juro pra você, pela minha avó que já morreu, pode perguntar pra você ver. Ele puxou da minha mão, Amanda, e passou na manequinha. E aí pagou. E aí eu falei com ele, depois eu volto aqui, acerta, eu juro pra você. Eu não vou dar esse prejuízo a vocês, não. Ele falou, não, tá certo. Uai, dona Visa, gente boa, então. Não conheço essa mulher, você acredita? Não conheço a mulher, comprei um hambúrguer, levei a sacolinha, falei, então me dá mais 10. Aí que eu falei, sabe que aqueles monte de sacola assim, passando que eles têm. Fui embora pro shopping, Gui. Falei assim, se deu certo aqui no Pato Dono, entrei naquela casa da mulher daquela Bahia, né? Aí falei, me dá uma televisão de pendurar na parede aí. Já levei a televisão, comprei uma bicicleta. E, menino, você vê que essa mulher é tão boa comigo, essa dona Visa, que ela manda carta pra lá pra casa todo dia. Olha, tá com moral, hein, com a Todo Visa. dia, Com a fica- SPC mano. deve estar também, hein? Então, a mãe chamou pro show do SPC, falou que meu nome já está no SPC, porque é o show do aquele É menino, o eu gosto VIP dele, daquele Alexandre Ah! Pires. Então, chamou ainda pra ir no show Tá dele. com moral. E aí, então, o Zezinho gosta de ouvir música de caveira e SPC. Não, agora não, que agora é pagode quando eu vou, quando tá mais no Vitória, Espírito Santo, que eu gostava no pagodinho. Agora aqui no São Paulo é mais rock metal mesmo, tal. É? Que as bandas de caveira, que as coisas, né? Que aí não é que nós faz, né? Mas Ah, esse é o Zezinho, esse é o Zezinho. E o Tony Bala de Prata? no Bala de Prata. O Tony Bala de Prata, é um personagem, assim, aqui em São Paulo, ele é um personagem mais aqui de São Paulo, do rádio aqui na Tupi FM, era primeiro lugar em São Paulo. E eu trouxe justamente o Zezinho, mas porém São Paulo você conhece, né? As pessoas querem uma coisa de São Paulo. Aí, juntamente com o Enio e o Roberto, a gente desenvolveu o Tony. Eu tinha o Tiquinho, que é o Zezinho. Oi, chefinho! E o Tony. Ei, eu sou o Tony Bala de Prata. Aí tem que rolar um sertanejo, Tony. Ah, olha. Mas assim, dentro desse universo do humor, né? Dessas personalidades do humor, e, por exemplo, o Zezinho Gasolina, que é... O que é o Zezinho Gasolina? Ele é um personagem que nasceu lá, é um personagem que nasceu há muitos anos, e realmente, né, meu pai tinha um sítio, tinha o Sododô, que me contava uns casos, foi um personagem inspirado nesse senhor que É uma contava junção de história. causos. Junção de causas. Só que eu peguei um elemento para colocar ele numa cidade grande e ele esquecer que ele veio da roça. Porém, ele tem tudo, né? Então, Ele tem é um esse... sotaque, o vestuário, tudo. E tudo isso. E o aí- vestuário justamente foi desenvolvido lá em Vitória, né? E isso tem muito a ver com a identidade do negócio, né? Da marca. Isso se aplica também para restaurantes, e que é mais o nosso universo aqui. O Tony Bala de Prata, então, é esse personagem que já é mais... O Tony é um personagem que é um cowboy. O que acontece com o Tony? É O um mote agroboy, usando é um o agroboy, termo da mas ele moda. é mentiroso. O Tony, o que ele fala? E muito legal que o Tony é o seguinte, ele falava mal do Luan Santana, falava mal de um cantor, do Gustavo Lima, e que ele que ajudou, que ele que fez tudo pro Gustavo Lima, que se não fosse... O Gustavo Lima chamava... Qual que é o nome do Gustavo Lima? Que eu até esqueci. Não, eu esqueci o nome do Gustavo Lima, mas ele é um outro nome. Aí ele fala que Mirosmar é o Zezé, mas é um Mirosmar nome o tipo Zezé, assim. mas é um nome assim também. E aí ele fala que ele que ia chamar o Tony, ia chamar... Aí só que o Gustavo Lima vem para tirar satisfação com ele, esse que é o legal. O Luan Santana vinha para tirar satisfação, o Bruno Marrone, então bem desse universo sertanejo. Obviamente que o universo dos hambúrgueres, né, é um universo totalmente diferente. Por exemplo, hoje, falando dessa parte de áudio, de produção, eu não falo só da trilha sonora. Porque, por exemplo, se você tem um hambúrguer temático, uma hamburgueria que é temática, hoje está bastante na moda, né? Na bruxaria ou alguma coisa linkada a algum... Bruxas e dinossauros, eu acho que é o que está mais, assim, são os dois que eu estou vendo aparecer mais. E numa situação como essa, não adianta, às vezes, a pessoa vai colocar um sertanejo. Imagina você lá, o dinossauro é uma coisa que não orna. Vou contar uma experiência que a gente teve em 2011, se não me engano. Abriu em São Paulo uma hamburgueria que se disse inspirada no universo Star Wars. Sim. Fora todas as questões jurídicas de não ter licença e tudo mais, a hamburgueria se chamava Jedi. Vou falar porque já até fechou, acho que a galera se lembra ainda, mas não está mais no mercado.
E aí era uma fila enorme, porque todo mundo tinha uma baita expectativa, né? Eu pensei, vou sentar lá, um Stormtrooper vai vir me atender, Darth Vader é quem vai trazer meu hambúrguer na mesa, vai estar tocando a Marcha Imperial, assim, Todos os imaginei elementos, né? todos os elementos. Visuais, auditivos. Vai ter, sei lá, um sabre de luz na parede. Quando a gente entrou, tinham muitas telas. Eu pensei que ia ficar passando cenas dos filmes, né? Alguma coisa assim do universo. Estava passando um DVD de Zezé de Camargo e Luciano. A quebra de expectativa ali já foi um negócio assim. Aí os garçons também estavam com uma roupa tipo de pinguim, garçom tradicional. Nada remetia àquele universo. Tinha um pão preto que tinha esse apelo visual, mas não era assim, nada que trazia aquela experiência. E ali, para mim, foi muito chocante como a trilha sonora impacta. Porque se, às vezes, o visual não estava tão... Os garçons estavam... Mas se tivesse tocando trilhas do filme, talvez aquilo tivesse... A experiência não tivesse sido tão ruim. O que mais me marcou nesse dia foi DVD de Zezé de Camargo e Luciano passando. É uma coisa... E é a mesma coisa que você ir no Villa Country, chegar lá, tá tocando Iron Maiden, né? Então, é mais ou menos isso. E uma das coisas importantes também que eu acho, como você bem disse, né? Tá tocando lá a trilha sonora, a Marcha Imperial, porque tem todo... Isso aí já faz parte até do... Né? É que eu acho que são coisas que fazem parte quase do inconsciente, né? Tá mais no imaginário. Tá no imaginário popular. Se tiver silêncio, a pessoa vai entrar e talvez ela não perceba. Ela fica ali no inconsciente, falta alguma coisa para completar a experiência, não é tão redondinha, mas ela não consegue identificar claramente o que é. Se tá tocando uma música boa, que tenha boa no sentido de ter a ver com toda a identidade, aquilo vai aconchegar, vai acolher, vai completar a experiência. Mas eu acho que o pior é quando tá tocando uma música que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. E uma das coisas também, Amanda, eu vejo que hoje, né, todas as hamburguerias que eu frequento, e os proprietários têm essa preocupação em ter uma playlist, geralmente eles têm lá uma playlist, mas eu acho que muita gente deixa de fazer o que é mais importante, é comunicar. Tá. E aí são duas coisas bem diferentes. Antes da gente entrar nesse... Eu só queria tirar uma dúvida aí com você, que eu acho que é dúvida de muita gente, que é, posso simplesmente dar play no Spotify? Tem que pagar ECAD? Muita gente só bota lá, conecta o celular, põe uma JBL e deixa o pau quebrar. Hoje, qualquer estabelecimento comercial, o que é o ECAD, né? O ECAD é um órgão que fiscaliza as empresas. Se você vai tocar a rádio FM da sua cidade, se você for tocar a Globo ou o SBT, ali implica em direitos autorais, porque você está num estabelecimento comercial e ali vai ter um representante do ECAD que ele tem o poder, né, de fazer uma autuação ali daquela empresa. Uma fiscalização, igual fiscalização. A gente já está acostumado. Dentro da cozinha tem fiscalização da Anvisa, tem as normas de higiene e segurança do alimento. Num caso desses, também tem a fiscalização do ECAD. É um órgão que faz fiscalização também. Se tem música ao vivo, qualquer tipo de evento, tocou música, você é passivo ali de uma fiscalização. É o órgão que recolhe os direitos autorais para fazer distribuição para os artistas. Isso aí. Só dentro da Palácio de Comunicação, a gente tem, por exemplo, qualquer tipo de música. O que hoje faz você não pagar o ECAD? Só existe essa solução. É você tocar um único artista, no caso, a obra toda em nome daquele artista. A parte musical, a parte de vocal, de criação, intelectual, tudo de um único artista. Por exemplo, se a Ivete Sangalo fala, não, você pode tocar minhas músicas lá, que eu não vou recolher nada do ECAD, nem assim pode, porque tem o baterista, tem o letrista, enfim. Então, a gente tem uma solução, juntamente com um dos parceiros nossos, que é a Rádio Sparks, e a gente tem também como um acervo musical livre de ECAD. A gente consegue esse acervo mais rock ou mais... dependendo ali da identidade daquela empresa. Por exemplo, hoje eu atendo eu tenho esse projeto, que tem até o site, né? radiohamburgueria.com.br. Você pode até fazer um cadastro que eu vou fazer até um sorteio de um jingle lá. Porque o cara faz jingle ainda, tá, gente? Fazer um jingle legal aí para sua hamburgueria. Então,
E hoje, né, por mais que o ECAD faça essa fiscalização, ainda muita gente não paga. O ECAD não vai até ali aquela empresa. Ainda tem essa... A partir do momento que o ECAD faz uma notificação, aí, a partir disso, você pode procurar juridicamente o que você vai fazer ou combinar com o ECAD, né? O que o ECAD vai precificar ali. Isso aí e é uma coisa que eu já conversei com gente do Brasil inteiro. Não tem uma tabela, sabe? É um negócio meio assim, não tem uma tabela. A negociação é muito individualizada. Muito né? individualizada. Depende de quantas horas vai ficar aberto, que tipo Tamanho de música você vai o tocar, tamanho do estabelecimento. quantas pessoas cabem no salão. Então, isso aí é, por exemplo, eu tenho vários segmentos. Esse tem os projetos das hamburguerias, que é o radiohamburgueria.com.br. Também atende outros tipos de estabelecimento. E um erro muito comum, que às vezes a pessoa quer fazer a rádio, né? Quer fazer a rádio ali da empresa. O cara faz rádio para supermercado. O cara faz rádio para loja de moda. Faz para uma hamburgueria. Olha, você está falando aí de 3 universos que um não conversa com o outro. Você pode comprar o seu hambúrguer no supermercado, mas aquele cliente do supermercado, ele não é o mesmo. É que são momentos de consumo diferentes. Mesmo que seja um cliente o que mesmo vai no cliente... supermercado de manhã, compra os insumos para casa, ele passa na loja à tarde, compra uma roupa que ele vai usar à noite para ir numa hamburgueria. Ele é o mesmo cliente, mas são momentos de consumo diferentes. Então... Momentos... E aí, como a gente está assistindo uma novela, você está lá, na hora, imagina, você está dando o mocinho beijando a mocinha e não tem como você tocar uma música que não tem nada a ver com aquela situação. Foi a mesma coisa que você entrou lá. Você tá, pô, eu quero ver aqui o Darth Vader, cadê ele? Pam, 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 pam. Aí tá o Zezé, é o amor. Então você quebra totalmente a expectativa. E muitas empresas não olham o valor da comunicação, porque às vezes você fez lá o tráfego pago, você fez a panfletagem, você trouxe o cliente para dentro do seu estabelecimento através de um relacionamento ali, de uma publicidade antes, não sei qual canal, se é um marketing digital que você utilizou. E no momento que você está ali com o cliente consumindo dentro do seu estabelecimento, né, ele está ali com dinheiro no bolso, aí você tem que tentar aumentar aquele ticket médio, né? O cara vai comer um hambúrguer, mas... E não adianta, se você está numa hamburgueria e fala assim, batata frita R$2,50, vai dar a mesma impressão... Que você está no supermercado. Você não tem como. Batata frita, porção de batata frita, R$2,50, você não pode fazer esse tipo de locução. Você tem que fazer alguma coisa que conversa com aquela hamburgueria. Se ela é temática, por exemplo, existem hamburguerias que têm o tema, por exemplo, de praia, né? Já vi um episódio aqui falando sobre isso. O último episódio que a gente fez com a Nicole, da Ani Burgers, ela é toda inspirada na temática praia, os pratos dela têm nomes que têm a ver com isso. Agora, imagina você entra uma música fria, ou gravar um comercial com um barulho de vento que seja porque o áudio ele tem também um visual, porque o áudio é fantástico. Na verdade, o áudio tem o potencial de criar imagem na cabeça das pessoas, e em cada pessoa vai criar uma imagem diferente. Mas se você quer transmitir as imagens que você acredita que tem relação com a sua marca, você precisa tentar entregar ferramentas não tangíveis ali que vão complementar a experiência dessa marca. Fazer o branding. Que é isso. Ajuda a complementar o branding daquela marca, né? Então, e justamente aí no áudio, e você tem que, não adianta, porque às vezes a hamburgueria A não é igual a B, né? Cada uma ali tem a sua maneira de comunicar, então você tem que pegar o DNA, é um trabalho muito exclusivo. Uma das coisas que eu me preocupo, que eu vejo que o mercado, eu faço um trabalho muito mais artesanal, né? Tem tudo a ver com hambúrguer artesanal e tal. Mais personalizado. Personalizado, porque não adianta. Se você vai numa hamburgueria que, por exemplo, se ali é um clima mais de rock, então você tem que deixar aquela comunicação, aquela locução, o jingle, as vinhetas, ela conversar com a marca, né? Conversar com aquele trabalho de design que já foi feito, o trabalho de atendimento, vai conversar. Então, é o momento de você comunicar com o seu cliente ali por exemplo, você pode trazer um parceiro seu, né? Você pode anunciar um parceiro seu que seja uma cerveja exclusiva. Eu já vi, por exemplo, uma hamburgueria onde pessoas querem ficar mais tempo, né? Onde ela tem um leque de opções, cartas de cerveja, e outras que já é o contrário. Para comer e sair logo. Então, tudo isso você tem uma comunicação para isso.
Então, por isso que é legal essa parte que muita gente... E as músicas interferem muito nisso, igual a gente fala assim, você quer que as pessoas comam e saiam rápido, use cores tipo amarelo, vermelho, que vão despertar fome, mas também dá uma inquietação, a pessoa come rapidinho e sai, que é o que os fast foods Sim. usam. Você quer transformar o ambiente num lugar mais aconchegante, usa luz mais amarela em vez de luz branca, usa mais madeira em vez de cimento. Os elementos da decoração também podem ter a ver, né? Da arquitetura também tem relação com o que você quer trazer de aconchego para o ambiente ou o que você quer trazer de agilidade para o seu negócio. E as músicas também têm isso, né? Sim. Elas também cumprem esse papel, de certa forma. Música mais agitada, o volume um pouco mais alto, por quê? Isso eu já vi na prática, assim. Hamburguerias que têm uma área pequena para fazer pedido, que você pede direto no balcão e depois você só vai para a mesa, apita o pager, você vai só retirar. Para as pessoas não ficarem muito tempo em volta de onde se faz o pedido, principalmente quando é totem de autoatendimento, que você não tem que conversar muito, as pessoas aumentam o som nessa região, porque isso gera até um certo incômodo, por melhor que seja a música, por mais que tenha a ver com a identidade, tipo, já fiz o que eu tinha que fazer aqui, deixa eu voltar para a mesa. E aí lá eu vou curtir a música e o volume está mais agradável. Isso aí, perfeitamente, porque esse é o intuito, né? Se você estudar aquela hamburgueria, aquela empresa, o que eu quero? Eu quero mais permanência, eu quero que o cliente relaxe e fica mais e vai ter uma experiência de outros produtos, né? Então, por exemplo, uma hamburgueria onde você tem ali, não é só o hambúrguer, né? Você tem outras experiências, você está querendo que o cliente fique mais tempo. Então, você tem que criar não só a playlist, mas toda essa comunicação. E você acha que vale, pensando em hambúrgueres que têm salões maiores, que têm experiências, por exemplo, eu tenho uma área fechada e eu tenho uma varanda. Vale fazer isso de forma diferente? Ou eu tenho uma área kids, e aí onde está a área kids eu vou trazer outro som? Faz sentido ou não? Você constrói para um negócio e ele tem que se aplicar a qualquer área? Desde que, né, que o som ali não se misture. Se você tem essa possibilidade de ambientes diferentes, obviamente, faz todo sentido, porque você tem aquele cliente que ele vai ter uma experiência, e aquela experiência de uma varanda é diferente do ambiente interno, fechado. Então, faz todo sentido. Mesmo a hamburgueria tendo ali dentro, vamos dizer assim, o seu público-alvo, né, que ela está mais ligada ao rock, ela está mais ligada a um estilo musical, mesmo você pode o mesmo estilo, mas porém com músicas diferentes nesses ambientes. Aqui onde você vai deixar mais aconchegante, aqui você vai deixar mais despojado. Lá no Espaço Kids você tem uma série de músicas que você pode fazer um ambiente kids ali e uma comunicação kids, né? Porque você está ali, se você tem uma rádio, o que a gente faz? Hoje no mercado fala-se rádio indoor. Só que a maneira com que a gente trabalha a gente faz uma rádio profissional. Não é uma rádio de anúncios pré-fabricados, tipo uma coisa pré-moldada. Opa, tá aqui, isso aqui é do hambúrguer, isso aqui... Não, a gente pega, faz ali todo um estudo juntamente com o proprietário, a forma com que ele conduz ali, todos esses elementos, né? A gente pega como ele trabalha na rede social, como a parte de design dele, e a gente vai criar um áudio, vai musicar aquilo, você vai fazer um jingle como é o trabalho dele, porque não adianta você ter um trabalho que é todo voltado para um público e você tem uma comunicação para outro, então não vai conversar, então, né, literalmente falando, não se conversa. E tem a possibilidade também de criação de trilha sonora original. Aí acho que já é um investimento maior, mas dependendo, especialmente falando em hamburgueria temática, pode ser um caminho. É você criar trilha sonora original para o seu lugar, que pode ser só instrumental ou pode ter voz. A gente tem, por exemplo, a música de abertura do Hambúrguer Perfeito, do nosso canal, é uma música que é o hino do Hambúrguer Perfeito. Se você ainda não ouviu, é um jingle tem aqui bem rock and roll. vídeo no canal, hino do Hambúrguer Perfeito, que é uma mistura de rock and roll com medieval, com... É a proposta de vocês. Que tem a ver com a nossa identidade, mas é uma possibilidade também. Que aí você foge, por exemplo, de pagar ECAD, se fizer sentido, pode ser um investimento aí. Mas a maior complicação do ECAD não é nem você estar com uma trilha que seja exclusiva sua. Essa não é nem... É a maneira jurídica que você atua lá dentro,
A maneira jurídica, apresentando aquela obra sua, já fazendo uma pré-informação ao ECAD antes mesmo dele chegar. Mas, como eu digo, o ECAD ainda ele não está fazendo um trabalho muito acirrado, né, dentro dessa De parte. fiscalização. De fiscalização dentro desse nicho de mercado, que é hamburguerias. Mas o ECAD volta mais para supermercados, né? Ambientes maiores. Mais circulação. Mas se qualquer pessoa for notificada, então ela precisa saber. Não adianta você estar lá com a sua música original, né? Você fazer uma playlist com quantas músicas? É um investimento muito alto. Você teria que ter mais de 100 músicas, enfim. Geralmente, o ideal é você pensar no tempo médio de permanência do seu cliente no salão e garantir que ele não vai ouvir nenhuma música repetida. É um bom ponto de partida para as pessoas que vão criar a playlist? Também. No mínimo, o cara não pode ouvir nenhuma música repetida, mas o ideal é que cada vez que ele vá, ele ouça músicas diferentes que tenham a ver com aquele universo. Porque aí você vai ter uma playlist, né? Durante uma permanência. Estou pensando no básico, assim, que é a playlist, que é o que as pessoas podem usar, ferramentas que existem hoje, tipo Amazon, ou Spotify, ou a nossa YouTube, plataforma, né? ou a plataforma de vocês. Ferramentas que as pessoas têm acesso hoje para embedar várias músicas, dar o play e tocar aquilo na sequência. Repetir não é legal. Quanto menos repetido dentro do período que eu tiver aberto ali, melhor. E quanto mais eu conseguir tocar essas músicas no modo randômico, melhor também. Porque senão a pessoa sempre passa lá, tipo, toda sexta, 7h30 eu chego, eu já sei, vai tocar essa música, depois essa, também não é legal. Não, porque aí você vai estar um pendrive, né? Você tem uma plataforma, vai estar um pendrive tocando, não faz sentido. Antigo, hein? É quase tipo do tempo do Mas hoje as pessoas usam, né? Infelizmente, as pessoas ainda não dão tanta atenção. Obviamente, a gente não fala, você não está generalizando aqui, mas muita gente ainda toca o pendrive e coloca aquela coisa, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E hoje tem canais. E o que é ruim, por exemplo, se você coloca um YouTube tocando dentro da sua empresa, tá tocando clipe, aí entra um anúncio, e pode, por exemplo, um anúncio que não está de acordo com o seu estabelecimento. Pode ser até de um concorrente, pode ou ser pode ser de uma marca que não tem nada a ver com a sua marca, tem tudo isso, né? FM também, se você está no FM na sua cidade, por exemplo. Muita gente coloca FM tocando, né? Uma FM é uma rádio comercial local. Aí você tá lá no hambúrguer interior, você tá na hamburgueria mais de acontecer isso. Do rock e tá passando a hora sertaneja. A hora sertaneja e uma propaganda da hamburgueria do Zé, né? Hambúrguer, não sei o quê, anunciando uma promoção dentro. É um tiro, né? Um tiro amigo. Aliás, um tiro inimigo. Você tá dentro da sua loja e a comunicação tá falando do seu concorrente. Então, isso fazer uma programação musical é importante. Aqui em São Paulo, eu acho que todas as hamburguerias já têm essa preocupação. Todas não, mas eu acho que a grande maioria, mais, né? A gente tem visto isso, das pessoas se preocuparem em ter alguma música tocando. Algumas de forma mais básica, outras já com a sonorização pensada junto com o projeto arquitetônico para embutir as caixinhas e tal. Mas as pessoas têm se preocupado cada vez mais com isso. E uma coisa que é super recorrente agora, né, que não era até, 4, 5 anos atrás, a primeira marca que eu me lembro de ter feito isso foi o Big Kahuna. Ele tem uma playlist que toca na loja dele. E ele criou um QR Code que ele manda junto com o delivery, que as pessoas, na hora que chega o delivery, conseguem escanear e ouvir a playlist da loja enquanto elas estão consumindo o produto. Que é uma forma de você levar a experiência de consumo para casa. Considerando que você já não tem o garçom, você já não tem a decoração, você já não tem os móveis, né? Aquela ambientação que você preparou. Os utensílios, né? É uma forma de levar um pouco dessa experiência para a casa das pessoas. Isso eu tenho visto acontecer cada vez mais. Isso é possível fazer também com uma rádio personalizada? O você pode criar uma playlist para essa rádio e reproduzi-la no Spotify ou no Deezer ou qualquer outra plataforma. Porque a gente tem o controle, por exemplo, a plataforma que a gente trabalha, se você quiser que uma música toque 8 horas da noite, ela vai tocar 8 horas da noite. Se você
quiser que um anúncio vai tocar 7 horas da noite, ele vai tocar 7 horas da noite. Então, tudo isso, a gente faz um trabalho ali de OPEC, né? Que quem é do rádio profissional sabe que tem esse trabalho de OPEC, então, justamente para programar daquela forma que é a principal diferença entre simplesmente ter uma lista de músicas que vão tocar de modo aleatório e ter uma rádio pensada para o negócio. Você pode usar, inclusive, pensando aí como se fosse um DJ tocando numa festa. Sim. Quando as pessoas chegam, eu quero dar mais ou menos esse clima, aí depois... Perfeito. Com horário, né? Vai estourar, essa hora eu sei que a casa está mais cheia, tem mais fluxo, né? Que é o salão da festa mais bombando, assim. E depois os parabéns eu já quero que vá diminuindo aos poucos, porque eu só tenho mais 1 horinha de aluguel de salão ali, eu quero que já diminua um pouco o clima para a galera ir embora. Dá para fazer isso? Sim, sim. Porque você, quando você programa, quando você dá essa atenção à sua comunicação com a sua rádio interna, uma rádio profissional interna, você consegue desenhar como que aquela casa funciona, né? Você faz ali um roteiro. Olha, minha casa funciona assim. Inclusive, você pode até, que eu não aconselho, né? Porque é um outro tipo de estabelecimento, mas daqui tanto tempo a gente vai estar encerrando as atividades. Dependendo da casa, né? Porque, talvez não dessa forma, mas você pode, por exemplo, usar entre uma música e outra para falar: ah, mas já está indo embora? Você nem provou o nosso milkshake ainda? Por exemplo. Sim. Você pode usar para dar a entender que está na hora de ir embora, já sugerindo o consumo de sobremesa. Isso. Então, você pode programar um horário para isso. Então, você desenha o DNA, eu costumo dizer assim, você desenha o DNA daquela empresa, daquela casa, como ela se comunica, todo o círculo ali de comunicação, e você cria uma rádio em cima dessa necessidade, dessa conversa com o cliente. Porque imagina, na hora uma hora muito sagrada quando você vai ali, você quer comer seu hambúrguer, você quer um pouco de sossego, né? E a ferramenta de uma rádio profissional, de uma rádio que você comunica da maneira assertiva, é diferente de um garçom que está toda hora indo lá, você quer mais alguma coisa, pode fazer mais um pedido. Então, quando o cliente está tendo aquela experiência ali auditiva, porque você pode estar comendo, pode estar conversando, mas o som está ali te comunicando o tempo todo. Você não precisa de estar ligado ali nele. Então, quando você está ali, aí de repente chamou para um produto, que é um complementar daquele lanche, né? Você aumentando o ticket médio aí. Ou uma bebida exclusiva da casa, um drink, uma cerveja artesanal diferente, uma coisa que vai chamar a atenção. Um chá gelado, né? Então você tem essa comunicação e é o tempo todo. Só que você anda ali numa corda bamba. Tem um anúncio de varejo que não vai ficar legal. Eu fico aqui, você está falando e eu estou tentando imaginar coisas possíveis de fazer que não fiquem invasivas. Não fiquem invasivas. Porque é um momento geralmente de lazer, de entretenimento. As pessoas não estão num momento de consumo de informação, né? Sim. Ela está ali para consumir seu produto e viver aquela experiência. E não de ser impactada por anúncio diretamente. Como é que você vai conseguir fazer esse impacto sem causar desconforto? Aí que entra o nosso trabalho. O quê? Você vai criar uma peça e literalmente usar criatividade. Então você tem que produzir uma peça, um spot, um jingle, né? O humor é muito bem-vindo, né? Ainda mais nesse ambiente que se você já está ali, as pessoas estão relaxadas. O humor, não de colocar um personagem que eu faço lá na televisão. Então, às vezes as pessoas assim, mas como eu estava um cliente agora num nicho bem assim, público AB, e ele estava preocupado com o meu personagem. A gente fechando o DNA da rádio, mas não, uma coisa é uma coisa. Então as pessoas, por eu estar na televisão, por eu trabalhar no programa popular, como no SBT, no programa do Ratinho, e às vezes eu tenho que estar avisando. Não, a gente vai. E depois que você cria o piloto, a pessoa já consegue visualizar. Quando você vai trabalhar um público AB, um público CD, você tem que fazer um trabalho totalmente diferente. Então, o momento de criar essas peças, Amanda, você fazer um trabalho criativo, com muita qualidade e com a mesma identidade
de tudo aquilo que está sendo criado, o material visual, como é um ambiente, eu gosto de ver fotos, eu gosto de entrar nas redes sociais para saber e comunicar da maneira correta. Né? Eu observo muito, assim, supermercado mesmo, que é um exemplo, que eu acho que a gente está mais acostumado a É. ver esse tipo, né? Dentro de alimentação seria o mais próximo, aí vai. Que eu me lembro de ouvir. Você vai no Pão de Açúcar, por exemplo, não fica rodando comercial do Pão de Açúcar o tempo inteiro. Mas vira e mexe, você tá lá fazendo. Você faz uma compra muito demorada, você escuta 2, 3 vezes. Felicidade é estar. Que é tipo a música O jingle, tema deles, sim. assim. Você vai no Extra, que é do mesmo grupo, já é outro estilo. Bem O mais. que tá tocando. No Carrefour também, já é toda hora um anúncio, toda hora um anúncio. A forma como você vê, e aí a forma como você vê os anúncios no visual também é diferente. Então, assim, a oferta que tem uma placa de todo tamanho, com aquela letra que a gente já identifica Você de já oferta. não vai ver no Pão de Açúcar. No Pão de Açúcar você vê uma etiquetinha pequenininha lá, ó, desconto no app, tanto, do lado do preço, só com uma cor diferente. Então, a adequação da comunicação ao público que você tem precisa ser feita em todos os sentidos, também vai ser feita na trilha sonora. Sim. E eu acho que dos 5 sentidos, o mais difícil de você trabalhar quando você está falando de comida é a audição. Por quê? Você pediu. O hambúrguer é extremamente instagramável. O apelo visual, você vê assim, a Já sombra de um desperta. hambúrguer, você já sabe o que é. Você vê Fácil de só o identificar. contorno, você já sabe, né? A silhueta é muito fácil de ser identificada. Uma porção de batata também. Então, assim, esses elementos, o visual, já ainda mais quando chega o negócio a cores ali na sua frente. O olfato, chegou, você entrou na hamburgueria, aquele cheiro de bacon, você pegou para comer, aí você pegou, o pão tá quente, então o tato também tá ali, né? Então, o paladar na mordida, obviamente. É o principal. E a audição é difícil você incrementar nessa experiência. Pensando na receita especificamente, a gente usa isso colocando elementos com texturas diferentes. Então, na hora que você morde o crocante e tal, vai despertar internamente isso. Sim, perfeito. Mas de elemento externo, a audição é bem difícil, né? E é muito negligenciada, eu acho. Isso, porque quando você estava falando aqui, eu já estava conseguindo ouvir os sons. É isso, você consegue transformar a experiência no áudio, né? Você consegue criar sons justamente para despertar esse interesse. Numa cerveja, você pode um som de uma bebida, de um chá, um hambúrguer numa chapa, ele tem um som. Né? Um hambúrguer, quando o bacon, se ele está torradinho, ele tem um som. Obviamente, eu não vou fazer um barulho de um bacon, mas eu vou fazer um barulho que eu vou criar um som que desperte uma crocância, um som com cheiro, né? A maneira com que você fala. Então, só que você tem que fugir da locução, você tem que fugir nesse tipo de ambiente. E no supermercado também, eu tenho supermercados, por exemplo, tem redes no Rio de Janeiro, que ela foi um lugar que eu entrei, posso até falar aqui o Dom Atacadista, que eu entrei com essa proposta, com uma proposta de ter uma comunicação diferente do que acontece nos mercados. E foi um trabalho de muita referência para mim, porque o marketing me deu essa oportunidade, então tá. E é muito difícil uma empresa grande arriscar, né? E uma empresa grande arriscar, então foi isso que aconteceu. Eu consegui passar isso para eles, né? É diferente. Por mais, por exemplo, eu lembro agora eles foram fazer uma promoção de bacalhau, né? Que a gente está na Páscoa, azeite, produtos pascais ali, né? E eu consegui colocar isso num som, um navio encostando, e não é aquela coisa, aquela maneira muito, eu vou até usar essa expressão, arroz com feijão, de vender o peixe. Então, você quer criar uma peça. Tudo bem, você vai criar uma peça, dá muito mais trabalho, né? Mas esse que é a minha proposta, é fazer algo diferente. Você está falando, eu estou pensando assim, em experiências de consumo mesmo. Você vai na Trousseau comprar uma roupa de cama, a trilha é mais suave, né? Assim, eu quero comprar um presente, um negócio especial e tal. Aí você vai lá, ambiente mais aquela calmo, trilha é mais calma, a relaxante. iluminação.
tal, o cheiro que a loja tem. Parece que até, quando você foi lá comprar um cobertor, você passa a mão, parece que ele é até mais macio. Além da qualidade do produto, tudo aquilo faz você ter essa percepção de que próprio é mais cheiro. suave, porque tudo conversa com isso. E você vai numa outra loja de atacado e tal, mesmo que o produto seja o mesmo, né? Que se fosse o mesmo, já é mais gente falando, as cores são mais vivas, também tem uma oferta de televisão do lado, tem. Não é a mesma É experiência. diferente. O Você pega o sentido é outro, produto, né? ele ficou diferente. E aí, às vezes, a percepção de preço também tem a ver com isso, né? Totalmente. Se o cliente acha que o hambúrguer ou o que ele, a conta lá da mesa, a experiência na hamburgueria, ela foi cara ou barata, tem muito mais a ver com o conjunto do que exclusivamente com aquele pão, carne e queijo que ele consumiu. E a música pode compor isso muito Sim, bem. sim. A A música, música, a trilha, né? a trilha, né? Eu falando numa linguagem de rádio, né? As vinhetas, spots, os jingles. Quando você pensa conversando com a empresa, né? Conversando com a comunicação da empresa, aí se você tem esse positivo. Só que você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu citei o Dom aqui. Eu tenho também um cliente que é na lingerie, né? Uma rede de lingerie nos shoppings aqui de Belo Horizonte, de São Paulo. Já é um outro tipo de comunicação, outro tipo de locução, né? Uma coisa mais intimista. Então, isso que a hamburgueria, a partir do momento que ela define para qual público ela vai conversar, aí sim a gente vai trabalhar essa maneira. Inclusive, eu vou fazer até eu vou sortear um jingle para quem fizer o cadastro lá no Rádio Hamburguerias. Rádio Hamburgueria. No singular. Radiohamburgueria.com.br. .com.br. Eu vou sortear um jingle e também a gente pode pegar dicas comigo, mesmo você não dicas de programação. A gente pode fazer um estudo da sua hamburgueria, né? E aí, você falou do jingle. A pessoa, por exemplo, ela pode criar um que ela vai tocar dentro da loja dela e ela pode usar isso para anunciar em rádios também. Rádio, na internet. Você pode ter a sua própria música, né? E ali a gente vai criar esse jingle, tanto numa versão de 30 segundos, uma versão de 1 minuto, uma versão de 15 segundos. Né? Pensando aí para você expor entre o as serviço. músicas, qual tempo seria legal a gente fazer interferência? De modo geral, assim, existe uma regra geral? Toca 3 músicas e aí entra uma intervenção de 5 segundos, ou toca pelo menos meia hora e entra uma vinheta. Não, eu acho que a vinheta, obviamente você vai ter uma vinheta rápida ali em todas as músicas. Ali é a sua identidade, você está ali, né? Você está ali fortalecendo a sua marca, você está colocando aí o seu nome o tempo todo com o cliente. O cliente está dentro da sua loja, o cliente está ali, é o momento de você, de uma maneira profissional, deixar com que cada vez ele lembre, né? Eu sempre digo que essa comunicação interna, ela, para levar o cliente, você trouxe. Mas essa comunicação interna, ela ajuda muito ao cliente voltar, porque ele vai lembrar mais, toda vez quando você tem um jingle, um jingle bem feito, que comunica com aquela empresa, né? Comunica, eu falo, ele tem que ser feito para aquela empresa. A tendência da pessoa lembrar do nome daquela hamburgueria, porque às vezes quantas hamburguerias você vai e não lembra? Nesse esquema de você deixar essa playlist disponível para a pessoa acessar via QR Code enquanto ela está comendo. A Nicole, do Niburgers, que a gente gravou antes desse episódio, ela falou que muita gente não escuta enquanto está comendo, mas já deixou a playlist salva para ouvir, tipo, eu gosto de ouvir quando eu vou pegar a estrada, eu escuto no fim de semana quando eu tô indo pra praia, porque tem a ver com o universo do seu negócio. Se você tem uma rádio totalmente personalizada, em que a sua marca é reforçada entre as músicas e tal, você está levando isso para além do seu estabelecimento comercial. Está no inconsciente ali do seu cliente. Aquilo começa a fazer parte do dia a dia do cliente mesmo, né? A sua marca está lá. Puxa, os caras têm uma música que não só é gostosa quando eu tô lá ouvindo no salão, é legal, mas também eu vou pra praia no fim de semana ouvindo e aquele reforço de marca tá acontecendo. Você deu um exemplo aqui fantástico do Pão de Açúcar, né? O jingle deles. Então você lembra, né? Uma experiência muito legal que isso aconteceu comigo. Eu fui numa loja gigante aqui de geladeiras aqui em São Paulo. Eu ia pegar a referência para eu ver qual geladeira, né, que eu ia comprar. Então, é legal você estar ali naquela experiência de várias geladeiras. Mas eu só fui ali para isso.
Não tinha outra. Eu iria olhar qual a geladeira, pegar a referência, olhar ali mesmo, ou comprar depois na internet, pesquisar, né? Porque é um bem durável, então você tem que fazer uma pesquisa. Aí, o que aconteceu? Eu estava na loja, estava com a minha filhinha, minha esposa e tal, e aí eu fui pela comunicação interna por um curso de uma influencer, estava lá dando um curso de uma marca. Ah, você foi impactado por um Fui, negócio eu que não fui tinha nada a ver com a vítima. geladeira. Você foi vítima do seu trabalho. Fui vítima do meu próprio trabalho. Aí eu fui lá nesse curso, a Maitezinha gosta muito dessa parte culinária e tal, ela já interagiu ali com a influencer que estava dando uma aula, ensinou a fazer um sanduíchezinho lá tal, muito gostoso, um bolo na airfry. E era uma airfry grandona, de 8 litros, né? E a nossa é pequena. Aí aquele negócio todo, a gente ficou impactado e levou a airfry. Né? Então, quer dizer, uma loja gigante, uma comunicação chegou até mim, uma comunicação, e foi uma comunicação bem feita, né? Foi uma comunicação bem feita, e obviamente, não fui eu que fiz, mas foi uma comunicação que eu falei, dei até os parabéns. Então, aumentou meu ticket médio. Eu ia só comprar uma geladeira. Então, além de tudo, eu tinha uma relação uma relação com um produto de um fornecedor da loja. Né? Depois essa influência passou a mandar mensagem para minha filhinha, que ela tem 7 anos. Então, quer dizer, foi um negócio além Gente, além da experiência. Vocês não conhecem a Maitê. Se vocês conhecerem a Maitê, vocês também vão querer mandar mensagem para ela. Então, isso é muito importante. Então, às vezes, o cliente está dentro da loja, quando eu faço. O cliente trabalhou para o cliente entrar dentro do seu estabelecimento, dependendo de qual estabelecimento que seja. No momento que ele está ali, com o dinheiro no bolso, relaxado para consumir, é o momento de você oferecer mais coisas, um leque maior. O mais difícil que é fazer a pessoa chegar até a sua marca, você já fez. Melhorar essa experiência para quem está no salão, pode aumentar o seu ticket ali na hora. E levar essa experiência para quem pede no delivery, pode tende a criar mais conexão, né, para que essa pessoa se torne um fã da sua marca mesmo, um cliente que acompanha o seu trabalho e não só que está fazendo um pedido eventual. Com certeza. Então, é isso que eu acho que essa comunicação, né? Essa comunicação de áudio, trilha sonora, musical. E as hamburguerias, a gente, não são todas, mas elas têm pensado bastante nisso. De modo geral, assim, até pela influência americana, e eu acho que isso pesa, a gente pensa muito... A música tem tudo a ver, né? Mais rock and roll, mais, às vezes, um pouco mais pop, se é mais para família, mas tem muitas formas diferentes, né? Existem muitos gêneros musicais e cada vez mais, vendo hamburguerias temáticas ou inspiradas em universos específicos, mais a gente tem como trabalhar no detalhe essa trilha. Não é, é pop, todo mundo gosta, é fácil, agrada a maioria. Às vezes você agrada a maioria, mas está virando mais do mesmo. Aí, comer lá ou comer na birosca da esquina, a experiência está ficando parecida, então tanto faz, né? E você tocou agora pop. Você tem uma maneira de fazer um trabalho pop que seja eficaz, que tenha elementos exclusivos, né? Você não precisa de mais do mesmo. Então, não só nas músicas, mas também nessa parte de criação. Eu acho que é por aí, né? Dentro desse universo, eu costumo dizer, rádio indoor, a gente faz mais do que rádio indoor, porque a gente cria uma rádio profissional. E ela precisa estar relacionada com como você trabalha a identidade da sua marca e a sua experiência em todos os outros aspectos. Sim, sim. Tem que estar com essa conexão, conversar com tudo aquilo que é feito. Porque acho que um grande erro de algumas empresas, né? Uma pessoa cuida... Eu estava com um cliente agora, até... Uma pessoa cuida de um produto, cuida de um setor, aí uma pessoa fica responsável por fazer tudo aquilo e ela faz tudo igual. Então, por exemplo, numa hamburgueria, por mais que você tenha um produto, hambúrguer, é cerveja, é o chá, é o suco, por mais que você tenha assim, esse leque de produtos que eles são parecidos, entre aspas, mas cada uma tem a sua identidade. É como se fosse, cada uma tem o seu DNA, cada uma tem a sua maneira de conversar. Eu vejo, a gente tem um caso muito assim, o Holy, o Burger e o Forno. São os mesmos sócios, mas são negócios diferentes. Eles ficam no mesmo quarteirão,
mas cada um tem a sua identidade. Então, a iluminação de um é diferente do outro, um tem mais janela, um é mais luz artificial. Mesmo se você, sabe, parece que é mais ou menos o mesmo estilo, mas se você for ver, cada um tem as suas especificidades e eles têm playlists diferentes para os dois negócios, apesar do público circular muito bem entre a hamburgueria e o restaurante. É mais ou menos a mesma característica de público que consome nos dois, mas em cada momento de consumo tem uma trilha diferente para São elas. empresas diferentes. Outra que eu me lembro, o Franken Charles também, o Marcelo trabalha muito essa questão da trilha sonora, ele tem, assim, diversas playlists, e ele estava até comentando que ele já sabe, começou a tocar uma playlist, chegou mais casal, eu já ajusto. Se tem mais casal no salão, eu deixo tocando mais essa linha de música. Porque, às vezes, você imagina que, determinado dia de semana vem mais família, esse dia vem mais casal, esse vem mais grupo de amigos, mas tem muito do que você vê acontecendo na hora. Então, ele tem playlists diferentes que ele ajusta de acordo com o público que está lá naquele ambiente. E isso também favorece, dependendo do tipo de música que você coloca, para consumir determinado tipo de produto. Então, é isso. Eu quero dar um clima mais festivo. O que você citou, o DJ, né? O DJ, ele pega o clima da festa e ali, e você, na plataforma que a gente trabalha, você pode deixar as playlists pré-prontas, né? Que você pode mudar ali a qualquer momento. Tem toda ali, a gente fez o OPEC, a gente fez toda a programação, mas a musical, o próprio cliente consegue mudar. Sei lá, aconteceu uma polêmica, um Guimê da vida tá na sua playlist. O Vitor e Léo. Aí acontece naquele dia, você fez a playlist, você sabe que tem músicas, e aí naquela semana explode a notícia de que uma pessoa está envolvida num episódio de violência, de racismo, de homofobia, qualquer questão. Cara, você vai lá e exclui. Né? Assim, naquele momento você fala, não, esse aqui eu vou suprimir dessa playlist nesse dia. Né? Sem fazer juízo de valor, ainda vai ser, né? Vai ser julgado, vão ser avaliados, mas naquele momento... É um momento de muito calor, né? Isso pode gerar um impacto negativo. Então, suprime da sua playlist. Sim. Por isso que é muito importante estar atento ao que tá rolando. Tem um botãozinho na minha lá que você clicou no cadeado. Suprime. Acabou. Depois você pode voltar num momento futuro, mas naquele momento, tá de olho no que está acontecendo no geral é muito importante, né? E eu acho que esse cuidado a gente precisa passar por todas as etapas no que se refere à experiência da sua marca para o cliente. É um cuidado mesmo, é mostrar que você está atento. Está atento, está preocupado com os temas atuais, né? E a sociedade está passando por um momento dessas transformações, né? Desse aprendizado. A gente teve esses episódios recentes, por exemplo, do Big Brother, né? Sem fazer juízo de valor, né? Mas você vê que ali houve um excesso, né? E muita gente defende. Você vê muita gente... isso, e aí você como marca, você vai continuar tocando a música. Você tem que recuar, não é a questão do cancelamento, a questão de você ter bom senso, né? Você tem uma situação que está acontecendo e outra coisa, você viu o vídeo, né? É uma ação que foi exposta, né? Não estou dizendo para você se posicionar, sou contra ou a favor, mas assim, não toque a música, você não vai tocar um MC Guimê, você não vai passar uma luta sem fazer juízo de valor, né? Quem cabe aí às autoridades julgar o caso, enfim. Mas é isso, você tem que estar, se um cantor passou por um escândalo, você tem que estar, você está ali no seu estabelecimento, ali é seu patrimônio, né? Então você tem que estar linkado. Da mesma forma, uma marca, foi identificada uma contaminação na produção de X toneladas de tal marca de molho. Cara, se você usava, suspende, usa comunique outro. Isso, né? Mesmo que você conferiu lá que o seu lote não é aquele, você não vai expor aquela marca e atrelar uma experiência negativa à sua marca. Eu acho que o cuidado aí com as músicas é exatamente esse, é pensar como tornar essa experiência mais agradável e mais positiva. Sim, isso aí. Né? Estamos chegando no final, mas eu não sei ainda o P, que o pegador, qual é o hambúrguer que ele mais gosta e o que ele gosta de ouvir? O pegador? Esse é polêmico. Sempre joga uma polêmica. O pegador é um personagem que tá indo muito bacana, um personagem... O Zezinho Gasolina, ele é mais mineirinho, e o pegador ele é um lutador de UFC,
que ninguém nunca viu a luta dele. Ele fala, vai explicar por quê que ele falou assim. Aí ele vai falar E aí, assim. com todos os estereótipos. Ele é um personagem de humor carregado de estereótipos Sim, mesmo, né? ele é musculoso, ele usa um óculos, ele fala que vai pegar. Mas é um personagem leve, é um personagem. Ele é um personagem que brinca com o tema, mas de uma maneira respeitosa. Ele tira sarro, sabe com quem? A maioria dessas pessoas que dá uma de machão, né? Na verdade, a pessoa dá uma de machão e, na verdade, a pessoa tem um outro tipo de personalidade. Acha que aquilo já é uma coisa... Eu estou buscando a palavra aqui na minha cabeça. Acha que aquilo já é um diferencial para aquela pessoa, se acha especial por ser aquilo, entendeu? Então é uma brincadeira com esse tipo de pessoas, que só porque é fortão, só porque acha bonito e tal, e é uma brincadeira com esse tipo. Oi, tudo jóia? Peraí, deixa eu incorporar aqui com o pegador, que eu preciso do óculos. É engraçado. Que Tem você personagem que você precisa de lembrar. o óculos parece que me transforma. Eu lembro até um dia, eu estava no carro, aí eu peguei o óculos, aí quando eu fui colocar, eu fui fazer assim, falei, opa, peraí, esse aqui é o pegador. Então, o pegador coloca o óculos, oi, gente, tudo jóia. Aí, o que é? Ele fala que... Aí você pergunta, né? Pegador, eu estava assistindo E o aí, UFC, eu tava e cadê você? Não Eu vejo. tava ontem comendo um hambúrguer e vendo umas lutas. Você sabe que eu luto, né? Sei, Eu sou lutadora, eu fui vi. atleta federada durante muito tempo, eu luto kickboxing. E eu perguntei pros meus treinadores, ninguém nunca ouviu falar de você lutando. Não, então, Mar, o que acontece? Eu sou um lutador profissional. O que acontece comigo, o povo tem medo de lutar comigo, sabe? Aí marca a luta, eu liguei pro Dan, né? Sempre falando com o Dan direto, tal, eu ligo Qual pra ele. Dan? Dana White. Ah! Que controla as lutas. Ele fala, ó, não tem como, sabe por quê? Marca uma luta pra você e a pessoa sabe quando é você e vai rejeita. Então tá as pessoas tendo estão esse com problema. medo de lutar com você. Tá com por medo, isso. gente. Aí uma vez eu falei assim, então liguei pra ele, mandei um WhatsApp, oi Dan, tô câmbio, what's your name, né? Porque ele é outro planeta. Olha, vamos marcar uma luta aqui secreta. A gente faz uma luta secreta em São Paulo. Não fala que eu vou. Marca com aquele menino, que luta kickbox também, aquele Mago Wave, sabe o nome? Esse cara aí. Marca com ele, não fala que eu vou. Fala que é um secreto e fala que é um qualquer. E aí você treinou pra lutar Aí, com ele? lógico, eu ia meter a mão na cara dele, arrebentar ele, pra, tipo, mandar ele pro hospital, Albert Einstein, no mesmo dia. Aí, tô lá naquele treinamento todo. Aí, o que acontece, gente? Eu fui pro evento, peguei um Uber e tal, que eu não falei, não vou de carro, vai saber que eu tô chegando. Esse povo tem espião. Aí, errei o evento, fui pro São Paulo Fashion Week, você acredita? Ah, não acredito. Tudo. Aí, Que tava dó. lotado, aí errou, eu Não já entrei teve na a luta. passarela. E foi, nossa, mãe, eu querendo matar alguém, né? Desculpa o perdão da palavra, que eu não posso brigar na rua. Você sabe? É um atleta? Sim, se eu pegar. Respeitam as Um artes e dia eu as tava, lutas. tava na balada, numa hamburgueria, não sei o quê, aí tava numa balada, o cara queria brigar comigo. Você não pode Eu brigar. não posso dar soco, eu sou profissional. É. Eu não posso Se chutar. você fosse dar um soco, como que ia ser? Não, não é soco, né? Eu não posso dar um soco na pessoa. Eu não aguento esse gesto, Marquinhos. Mas aí eu pego o cabelo e puxo, dou um tapa e tchau, aí vamos embora. Ai, pegador. Assiste lá no programa do Ratinho. Então de volta hoje a gravação, hoje a gente volta. Olha aí. Mas nada de puxar cabelo e dar um tapa, só o personagem, Um gente, soco, pelo amor de Deus. um soco. Mas aqui, mais bacana, foi muito... obrigada, muito esclarecedor aí, é um universo que a gente fala... Eu não me lembro de ter visto nenhum conteúdo falando sobre isso, sobre trilha sonora, sobre rádio indoor, especificamente para o universo das hamburguerias. Quem estiver acompanhando, então, radiohamburgueria.com.br para entender um pouco mais como é que isso funciona, como pode ser aplicado. Lá você vai fazer uma inscrição lá e a gente vai entrar em contato com você, vai te ajudar e a gente vai te ajudar a esclarecer dúvidas, a gente pode produzir um trabalho piloto e todo mundo que entrar lá, eu vou sortear um jingle que a gente vai fazer um estudo da sua empresa super personalizado para você usar na sua rádio local, nas redes sociais e também internamente, caso você tenha uma rádio indoor também, tá bom? Marquinhos, muito obrigada por ter topado. Opa, adorei estar aqui, eu sou um fã do Hambúrguer Perfeito, sou fã mesmo. E legal, gente, que eu já fui em hamburguerias longe, assim, eu falando, eu conheço o pessoal do Hambúrguer Perfeito, os caras, mentira,
Então, cara, e é muito legal o trabalho de É vocês, legal o ver Fabrício. esse reconhecimento também. Sempre Parabéns. vocês mandam mensagem, né? A gente veio comer aqui perto de casa, e alguém falou, e é muito legal. Obrigada você que está acompanhando, e para quem chegou até aqui, valeu. Continue assistindo, acompanhando. O Fabrício está de volta no próximo episódio do podcast e em muitos outros vídeos aqui nesse canal. Para quem chegou até aqui, muito obrigada. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e até a próxima.